você sentirá muita dor até chegar na condição que Deus reservou para você. Não se assuste, mas Deus me mandou entregar uma mensagem do alto hoje para você. E o Senhor disse ao meu coração assim: Roberto, essa mensagem de hoje, ela nunca mais se perderá. Na sua boca não, porque o que eu te entregarei é diferente do que os outros entregarão. Cada ferramenta com a sua devida vocação. Cada um fazendo o que foi especificamente chamado para fazer. E o Senhor me mandou falar para você hoje essa palavra aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Se você estiver apressado, saia do vídeo agora. Mas se não estiver, escute, porque Deus me mandou falar 10 coisas para você hoje. 10 coisas que você vai precisar ouvir. Serão 10 fases que você precisará passar até chegar na condição que Deus tem para você. Então escuta. Capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Esse texto, ele está falando que a vara, ela é utilizada para ensinar, para exortar. Nessa época antiga, a vara, ela era usada para coordenar, para direcionar. E Lamentações de Jeremias, o próprio está falando assim: eu vi a aflição pela vara do furor. A vara, ela é usada para corrigir. E o primeiro ponto aqui é que correções são necessárias em nossas vidas para que algumas coisas se organizem. Não tem como você se tornar uma pessoa visionária, uma pessoa centrada, sem ser corrigida. Versículo 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Às vezes nós questionamos a Deus porque é que Ele permite tantas lutas na nossa caminhada, tantas batalhas em nossa vida. Mas já parou para perguntar por quê? Qual é a utilidade disso? O texto está dizendo que o próprio Senhor fez ele andar em trevas e não em luz. Sabe aquele ditado que as pessoas só valorizam quando perdem? Precisam perder para valorizar o que tinham? É basicamente isso aqui. Lamentações de Jeremias está falando que foi necessário andar nas trevas para reconhecer a luz. Versículo 3. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. O escritor está dizendo que ele passou um período onde ele entendeu que o próprio Criador havia se virado contra ele. Jeremias está dizendo assim: eu não sei o que eu fiz, mas o Senhor se virou contra mim. E todos os dias, ele se tornou contra mim. Ele virou contra mim. De contínuo, a mão todo dia. Jeremias está dizendo assim: o que eu fiz fez com que Deus se virasse as costas para mim todos os dias. Processo. Cada um sabe o que faz. Versículo 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. O profeta Jeremias está falando que o próprio Deus permitiu que a pele dele fosse ressecada, os ossos quebrados. A carne dele enfraqueceu. Porque ele passou um período de escassez, período de prova. Deus está moldando o vaso. Não se abale pelo que eu vou dizer, mas nós só nos tornamos mais fortes na dor. A dor mostra o seu limite, a dor mostra a sua resistência, a dor mostra aonde você é capaz de chegar. Então não se abale por isso. Versículo 5. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Você sabe que fel é o que é amargo. As aves possuem fel, aquela parte amarga do seu interior. E o próprio Jeremias está dizendo que Deus edificou contra ele um cerco e colocou trabalho. Ele considera o trabalho amargoso. O
que ele está fazendo é amargo, não é aceitável ao paladar, mas Deus está ensinando. Versículo 6. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Eu não sei o que é que Jeremias está passando aqui, mas ele está dizendo: Deus permitiu eu sentar em lugares obscuros, lugares que não valeriam a pena, lugares que ninguém desejaria sentar. E o que é que Deus está fazendo? Ensinando. Porque às vezes nós não queremos aprender da forma correta, então Deus permite que nós aprendamos com os nossos erros. Versículo 7. Escuta. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Quando ele fala que Deus circunvalou, ele está dizendo, ele me cercou e não me permitiu sair. E ele agravou os grilhões. O que é um grilhão? Grilhão é uma espécie de trava. Jeremias está dizendo, o que Deus está fazendo aqui não permite que eu saia. Essa luta aqui é praticamente impossível de eu ultrapassá-la. Processo. Você vai sentir dor até chegar na condição que Deus preparou para você. É como uma espada que é afiada contra o esmeril, contra a pedra. Versículo 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Sabe aquele período que você ora? Aquele período que você clama, que você grita, mas parece que nada acontece. Você está dizendo, Deus me socorre, me ajuda, Deus faz algo por mim, age em meu favor, e Deus parece que está assim. Ele está ouvindo, só não está respondendo. E ele tem os motivos dele por que não responder. Só que às vezes nós somos como filhos rebeldes. Nós queremos dizer, Deus, por isso, daquilo, nós queremos sempre ensinar Deus a fazer do nosso jeito. Versículo 9. Versículo 9. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Nem os caminhos de Jeremias estavam retos, porque o próprio Deus entortuou. Você entende? Existem coisas que Deus permite a gente passar para aprender. E esses vales, às vezes, que nós atravessamos, são os nossos maiores professores. Como disse o salmista, os mais lindos e poéticos recitados, salmos foram feitos em momentos de aflição e de amargura. Agora, para não finalizar direitinho, para não finalizar de forma errada, versículo 10. Desviou os meus caminhos e fez em pedaços, deixou-me assolado. O próprio Jeremias estava dizendo, eu estava até tentando acertar, mas nem Deus permitiu eu acertar, que era para que eu pudesse me corrigir no meu próprio erro. É você querer fazer algo que lhe traga a lucidez, a solidificação, o acerto, mas até nisso aí Deus intervém. Já ouviu aquela expressão? Já errei tentando acertar? Era basicamente isso. Jeremias tentava de um jeito, Deus colocava para outro, porque não estava no momento ainda, ele não estava amadurecido. Quebre um ovo sem a casca, coloque dentro da água e pegue um ovo com casca, coloque na mesma água e veja o tempo do cozimento. Se o ovo fora da casca não vai ficar pronto primeiro que o ovo dentro da casca? Cada coisa no seu processo. Por isso Deus me mandou falar isso aqui para você hoje. Você está passando, eu vou repetir, você está passando e vai finalizar, e pela fé, eu creio que você vai terminar do jeito certo. Eu creio que você vai terminar do jeito exato. O Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso na batalha, forte, o Deus grandioso, Ele está usando essa fase, essa situação para lhe ensinar, para te deixar mais hábil. Eu acabei de destacar aqui 10 pontos, 10 momentos, 10 coisas que na maioria, vou dizer assim, que deveras nós passássemos, que seria necessário, que é necessário. Lamentações capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Você vai meditar aqui. Depois você tira suas próprias conclusões. Amém? Se você já está recebendo, escreve eu tomo posse, escreve eu tomo posse. E me permita orar por você agora. Você recebe uma oração? Você recebe?
Então escreva o seu nome aqui nos comentários aqui embaixo. Escreva aqui embaixo assim, ó. Isso. E aonde você estiver agora, eu oro com você pedindo a Deus proteção pela sua vida e pela sua casa. Proteção pela sua família. Proteção nos teus negócios. Pai, no dia de hoje, eu elevo a minha voz para suplicar a tua ajuda, para suplicar a tua misericórdia. Senhor dos céus, Deus forte, poderoso, grandioso na batalha, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nessa oração, a minha súplica é pedindo proteção, não somente para essas pessoas que estão me ouvindo, mas é proteção também para a minha casa, porque eu preciso. Também apresento os nossos inimigos, todas as pessoas que não querem nos ver bem, todas as pessoas que não querem ver o nosso avanço, o nosso progredir, o nosso caminhar. Nesse dia, eu faço a minha prece, pedindo ao Senhor, que é Criador do céu e da terra, que todas as forças das trevas, todos os atos diabólicos de Satanás caiam por terra. E nesse momento, eu creio que debaixo da sua ordem, do seu poder e da sua autoridade, as obras do maligno já foram desfeitas. É a minha oração, Pai, nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você escreve assim: eu tomo posse. Escreve: eu tomo posse. Escreve: eu tomo posse. Eu vou deixar aqui um desafio. Não permita que o diabo lhe impeça de fazer. Não permita que o diabo lhe impeça de fazer esse desafio. Você vai procurar aí o contato que você mais se sentir bem, somente uma pessoa. Você vai procurar um contato na sua agenda. E nesse contato você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui na seta e vai encaminhar agora para essa pessoa. Ou então copia o link aqui e encaminha para a pessoa. Roberto, eu gosto de colocar nos status, então faça isso, mas pelo menos um compartilhamento aqui você vai fazer. Não é para minha glória não, é para a glória dele. Estamos combinados? Então faça isso pela fé, o resto é entre você e Deus. Que a mão do Senhor te abençoe, te livre e te guarde de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De posse você escreve amém e até amanhã, em nome de Jesus de Nazaré.